Na Câmara, o ex-funcionário do Departamento de Estados dos Estados Unidos, Mike Pence, revelou durante um depoimento virtual na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional a interferência norte-americana na eleição presidencial brasileira de 2022. Esse foi o PowerPoint apresentado, alguns dos documentos exibidos durante essa participação. E a eleição teria sido manipulada, claro, em favor do então candidato Lula. Segundo Pence, a operação envolveu o Fundo Nacional para a Democracia, ligado ao Partido Democrata, e teria sido usada para favorecer Lula e prejudicar automaticamente também Jair Bolsonaro. Pence afirmou que entre 2019 e 2023, os Estados Unidos aumentaram o envio de recursos, dinheiro, ao Brasil por meio da agência americana que financia ações políticas e econômicas em outros países. O ex-funcionário disse que o governo do ex-presidente Joe Biden teria usado esses recursos para controlar as fontes de informação, privilegiando a esquerda e aliados de Lula. A gente tem um trecho da fala de Pence, podemos exibir agora. Vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. A gente ouve aí a tradução feminina da fala de Pence nessa ocasião. Mike Pence também denunciou a participação do Grupo Globo no esquema de censura. Essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed. Das organizações Globo. Estão todos aqui na lista. Então a Globo usa o fato ou boato que parceria com o programa CEPS americano. And Fato ou Fake was E o developed fato ou boato foi desenvolvido pelo US company a Medan. empresa americana Medan, como vimos, o CEO dela orgulhou-se do fato de que eles fizeram com que a eleição fosse mais direcionada por Lula, mais inclinada por Lula, por conta dizendo que o Bolsonaro estava trazendo má informação. Então, todas as empresas brasileiras estão utilizando isso para o fato ou boato. Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia também teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e enfraquecer sua popularidade. E o que a Medan está fazendo? A Medan está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Então, eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. A afirmação de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que davam crédito no governo Bolsonaro pela Covid. E ainda o presidente da comissão, o deputado Felipe Barros, comentou que não estava presente sequer um parlamentar do PT para ouvir essas denúncias feitas por Mike Pence. Está aqui na tela, então, esse no caso é um post, né? Hoje na Câmara dos Deputados não havia um único parlamentar do PT presente para ouvir as denúncias feitas por Mike Pence. O mesmo PT que vive repetindo o slogan Brasil Soberano. E aí, então, temos o vídeo? Vamos ver, melhor ouvir. É curioso, é até importante que o Mike saiba que nesse plenário hoje, e é um plenário grande, não há nenhum deputado do PT. O PT, por sua vez, que tem se utilizado do slogan Brasil Soberano. Dizem eles que defendem a soberania nacional. Mas que soberania que eles defendem se eles foram diretamente auxiliados pelo Partido Democrata norte-americano, cúmplices, para que tivessem a vitória nas eleições brasileiras em 2022. Aliás, isso explica muita coisa, explica o motivo pelo qual o Lula foi aos Estados Unidos dizer que apoiava a Kamala Harris no período das eleições norte-americanas, depois chamou o Trump de nazista, depois a dona Janja xingou o Elon Musk, que foi um dos principais secretários, ministros
do governo norte-americano. Então existe um alinhamento umbilical do governo Lula com o Partido Democrata norte-americano, porque Lula só está onde está graças à ajuda financeira, inclusive, que o Partido Democrata forneceu ao Partido dos Trabalhadores, interferindo, portanto, na soberania nacional do nosso país. Denúncias graves, só para fechar, passo para a Marina. Banks conectou também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a representantes do Fundo Nacional para a Democracia, supostamente comandado pelo Partido Democrata, sob o governo de Joe Biden. O nome de Barroso bem envolvido também no escândalo. Não, o Barroso teve diversas reuniões com várias dessas agências. Então, a denúncia aqui, gente, é gravíssima. O que o Mike Pence está mostrando? Que simplesmente agências ligadas ao Departamento de Estado norte-americano, ligadas à CIA nos Estados Unidos, foram utilizadas e receberam recursos dos pagadores de impostos norte-americanos e aplicaram tudo isso. Essas agências entraram aqui no Brasil desde o início do mandato de Bolsonaro. É importante que seja dito isso. Então, elas começaram, o valor utilizado, né, por essas agências triplicou. Então, o pagador de imposto americano pagou 3 vezes o que pagava anteriormente, durante a gestão de Bolsonaro e até as eleições. E o que essas agências faziam, né? Tem esse acordo aí de cooperação com Biden. O que elas faziam na prática? Elas vieram ensinar jornalistas, então elas treinaram mais de 9.000 jornalistas ao redor do mundo. Ele mostra aí claramente essa conexão entre, por exemplo, essas agências e o Grupo Globo. Então, eles mostram aí a mídia. Então, tudo isso que a gente fala aqui, desse consórcio entre o governo Lula, o STF e a mídia tradicional, foi escancarado pelo Mike Pence. Ele fala que essas agências foram chamadas, né, pelo STF e pelo TSE, então foram treinados os ministros, foram treinados membros ali do TSE de como verificar posts. Lembra, a gente falou aqui da vaza-toga ontem, né, aqueles posts todos que iam ser ali caçados e selecionados, gente mantida presa, como o vendedor ambulante, por conta de um post de 2018 contrário ao Lula. Então, isso tudo, como é que essa tecnologia apareceu no Brasil? Via essas agências internacionais. Uma delas, chamada Atlantic Council, me chamou bastante atenção, porque ela tem no seu corpo de diretores 7 ex-membros da CIA. E aí o Bens pergunta, gente, a CIA é considerada por desestabilizar governos no mundo inteiro. Como que o brasileiro se sente sabendo que o pagador de imposto americano, numa agência como essa, né, que tem ali no comando 7 ex-diretores da CIA, estão trabalhando para fazer tudo isso, fazer agências de checagem, todas as que a gente conhece, Lupa, Aos Fatos, Abrage, tudo isso que a gente teve de checagem aqui de informação. Ele falou, foi além, né? Disse também que teve um acordo ali a pedido de Barroso, que por intermédio do governo Biden, chips taiwaneses também foram inseridos aqui nas urnas eletrônicas. Então, assim, isso aqui é uma bomba. Agora, o que eu não consigo entender, quer dizer, a gente consegue entender porque a gente vê aí, né, que foi bastante favorecida, né, que essas agências trabalharam num consórcio aí com a mídia tradicional, é que não teve nada, não teve uma reportagem sobre isso, a não ser a gente aqui na Oeste, né, os outros veículos independentes que também fazem esse trabalho, mas na mídia tradicional, Marcília, nada. Mas, Marina, você acha que eles vão falar, olha, que estamos envolvidos aqui com esse USAID? Isso aí era muito óbvio que eles vão simplesmente fingir que nada aconteceu, que não é com eles. Percebia a manipulação, mas não sabia da missa, o sermão completo, né? E é muito grave, porque, enfim, se a gente for pensar, né, você mencionou a Abrage, a gente tem associações, então, de jornalistas que estão, de alguma forma, promoveram, ajudaram a promover desinformação, né? Então, isso é grave, sem dúvida alguma, é muito grave, sobretudo partidos de esquerda, ou como foi mencionado até pelo Felipe Barros, não estão dispostos a tratar do assunto, sequer a ouvir
a respeito do tema. Isso é muito grave, porque são essas pessoas que hoje estão dizendo que a soberania está sendo atacada pelas sanções do Trump e que há um atentado à soberania naquilo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Bom, e qual é e não foi um atentado à soberania o que eles fizeram ao interferirem no processo eleitoral, que é veja, uma decisão judicial do Moraes não é a soberania, mas o nosso processo eleitoral é, né? Isso sim é a nossa soberania, foi aí influenciada pelos Estados Unidos, ou pelo dinheiro norte-americano, por uma espécie de imperialismo esquerdista norte-americano que veio aqui impactar as nossas eleições, sobretudo para tirar do tabuleiro político ou descredibilizar do tabuleiro político a direita. Isso é gravíssimo. É pior do que você criminalizar a direita, é você querer que a direita não faça parte do jogo, você querer que a direita simplesmente seja limada de toda e qualquer relação política. Isso, do ponto de vista até jurídico, é preciso que se diga que me parece o pior de tudo. A gente está falando aqui de emissoras, de até associações jornalísticas, mas o pior são as agências de checagem. E eu vou explicar por quê. Durante o processo eleitoral, sobretudo o processo eleitoral de 22, sobre o qual o Michael Benz falou bastante, nós tivemos as agências de checagem, parte das agências credenciadas no TSE estavam ou estão mencionadas aí pelo Benz, nós tivemos essas agências funcionando como peritos judiciais, uma espécie de peritos judiciais. Ou seja, na prática, essas agências diziam: isso aqui é falso ou isso aqui é fake, isso daqui é fake news ou isso aqui é verdade. E quando diziam isso aqui é fake news, vinha um juiz eleitoral, assinava embaixo e aquela notícia deixava de estar no ar. Ou seja, as nossas eleições foram, ou a comunicação, ou a imprensa, ou a mídia, as informações que circularam durante o processo eleitoral foram absolutamente, podem ter sido manipuladas por essas agências de checagem. E alimentadas. Se elas disseram que isso é fato ou que isso é fake news, de acordo com o dinheiro que recebiam. Então, isso é muito grave. Nós podemos ter a população diretamente influenciada no seu voto por terem ou não acesso a informações de relevo. É necessário que a gente investigue isso a fundo. A gente sabe que as autoridades não vão fazê-lo, mas é necessário que, portanto, o parlamento, o Congresso, chame para si. Eu acho que precisa ter uma CPI disso daí. A gente precisa aprofundar esse tema, cobrar que mais documentos, que agora que a USAID foi fechada, esses documentos venham à tona, sejam entregues a nós, para que isso seja passado um pente fino, se a gente realmente quer ter a tal credibilidade que eles dizem que nós devemos ter nas eleições. Nesse caso, uma CPI seria pertinente mesmo, né? Paula, quer também comentar? É importante a gente ressaltar a agência USAID, né? Que ficou tão conhecida, afinal de contas, criada em 61 por Kennedy, mas destituída por Donald Trump, que observou ali que o tipo de serviço que essa agência fazia, distribuindo dinheiro para ONGs, para outras instituições, né? Conforme interesses políticos e não como uma ajuda humanitária que deveria ser. Isso foi só a confirmação do que já sabíamos. Em 2022, nós vimos ali todo aquele aparato do TSE minando todas as verdades inconvenientes sobre o presidente Lula. Isso já sabíamos. Sabíamos também quando o Elon Musk comprou o X e abriu os arquivos do X ali, já tinha grandes indícios sobre isso lá dentro também. Então veio agora só confirmação. E eu acho muita coincidência, uma semana depois da sanção Magnitsky no Alexandre de Moraes, o Grupo Globo está ali redesenhando o seu jornalismo. Primeiramente, demitiu as suas duas principais jornalistas abertamente favoráveis ao ministro Alexandre de Moraes e, na mesma semana, nós temos aí essa confirmação de que o Grupo Globo está envolvido com a USAID para manipular a opinião pública. Então, eu acho isso tudo muita coincidência. Não sabemos se eles já sabiam que isso viria à tona agora, mas agora temos a confirmação que está tudo ali junto. Eu vi uma notícia que o Grupo Globo ele mudou essa linha editorial
porque fez uma pesquisa interna e descobriu que as pessoas veem o Grupo Globo como de esquerda. Você acredita? Quem diria? Se não fizesse a pesquisa, ninguém ia saber. O pessoal aqui criticando um pouquinho a ideia da CPI que o Marcília teve, eu inclusive endosso, porque diz que sempre termina em pizza, mas vai fazer o quê? Então vai jogar toda essa investigação no lixo? Também não dá, né? É preciso fazer barulho e discutir. A gente precisa entender que CPI, ela não necessariamente funciona porque dá resultado em algo. Ela funciona porque ela dá visibilidade a uma investigação que as autoridades não farão. Então, se a gente tem, por exemplo, hoje uma Polícia Federal que não está ligando, que está ideologizada, se a gente tem, por exemplo, uma PGR que é ligada ao STF, se a gente tem um STF que é todo político, quem que vai investigar isso aí? Então, se o parlamento joga luz sobre os fatos, pelo menos a gente fica sabendo e quem sabe um dia aqueles fatos serão investigados. E outra coisa, por exemplo, essa comissão, super importante ontem esse trabalho, ninguém falou na mídia tradicional. Se tiver uma CPI, vão ter que falar. Então, essa é a grande questão. Vai precisar ser falado, porque, gente, até lá fora. Até lá fora. É importante, sim, vocês saberem o que está acontecendo, compartilharem, né? Compartilharem aqui o vídeo, curtir, para que outras pessoas fiquem sabendo, senão a maior parte da população brasileira simplesmente nunca vai ouvir que isso existiu. É disso que a gente está tratando e por isso essa urgência. Uma coisa que me chamou muito a atenção é esse Atlantic Council, que tem 7 ex-agentes da CIA no seu conselho, e a CIA é conhecida por desestabilizar regimes, né, por interferir em eleições. Então, isso é bastante importante. Ele ressalta isso o tempo inteiro. Um dos líderes ali, ele faz uma palestra aqui no Brasil, né, com várias outras entidades ali, e ele fala o seguinte, sobre o perigo dos grupos de WhatsApp familiares. Ele fala isso, olha o perigo que a gente está correndo hoje com grupos de WhatsApp familiares que distribuem notícias entre si. Então a gente fica à mercê disso. Então é muito importante, então, essas agências de checagem e todo esse trabalho. Vamos lembrar que ele também traz isso. Foram mais de 35 perfis do Bolsonaro gigantesco no Facebook que foram derrubados por essas agências de checagem ali na véspera das eleições. Então tudo que foi denunciado ali, gente, é gravíssimo e a gente nem tem acesso. Porque interfere diretamente no resultado, pode ter interferido diretamente no resultado das eleições. Só isso, é grave ou não é? Marcília, queremos te ouvir aqui nesses minutos finais, a gente tem só mais 2 minutinhos com Marcília. Marina pediu, temos um vídeo de Barroso. São 30 segundos? Então. Vamos pôr agora, então, Barroso comentando sobre Mike Pence, sobre nesse momento. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Marcília. E a gente precisa, então, entender que essa fala do Barroso torna tudo isso mais grave, é a cereja desse bolo. Porque vamos nos lembrar que o Barroso deu a declaração de que pediu auxílio aos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ele não tem poder para isso. Quem pede auxílio a algum país para auxiliar o seu é o presidente da República. É dele essa prerrogativa. Então, já aí o Barroso errou e comete um ilícito ao errar dessa forma. Mas vamos lá, vamos passar por cima disso. Ele pede ajuda aos Estados Unidos, diz ele, para evitar um golpe nas eleições de 2022. Então, com todas essas revelações agora do Pence, parece claro que o golpe era dado muito provavelmente pelos que estavam tentando dizer que o evitariam, né? O golpe é justamente essa influência, esse pedido de influência dentro do Brasil nas eleições brasileiras pelos Estados Unidos em apoio ao próprio STF. É grave o que ele disse, porque mostra que não era simplesmente na mídia, estava na cúpula do Poder Judiciário esse pedido de ajuda aos Estados Unidos. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.